Olá, galerinha do canal. Hoje eu vim comentar sobre um caso que está repercutindo muito na mídia, que é o caso do humorista, ator e comediante Léo Lins, né? Acredito que muitos conheçam. Ele está envolvido hoje numa das maiores questões que envolvem liberdade de expressão, humor e a justiça brasileira, né? Eu sempre venho aqui falar de como está o curso na faculdade, de dicas sobre estágios, mas é um assunto muito importante, né? E para variar um pouco do conteúdo, eu quis trazer esse tema para talvez de alguma forma trazer uma reflexão ou abrir o horizonte de pessoas que estão vendo isso como uma limitação para esse humorista, quando na verdade não é uma limitação, sabe? É um sinal, é uma red flag sendo levantada sobre questões muito, muito, muito importantes, tá? Eu separei em alguns tópicos para falar disso. Primeiro, vamos falar sobre a condenação dele. Ele foi condenado a 8 anos de prisão. Para quem não é da área do direito ou não entende o direito penal, a partir de 4 anos você já começa a responder em regime inicial fechado. Por mais que ele seja réu primário, não tenha antecedentes criminais, talvez um ou outro processo ali que envolve, quando você é da mídia, você fica muito suscetível a sofrer processos por diversas coisas, né? Mas até então, sendo réu primário, mas em regime inicial fechado, por ser uma pena de 8 anos, né? Também sendo cometido a uma multa milionária, chegando a quase 2 milhões de reais. Isso vai acontecer, ele vai cumprir esses 8 anos de prisão em regime inicial fechado? Acredito que não, né? Porque por ser réu primário e ainda ter outras instâncias que ele pode recorrer, chegando até o Supremo Tribunal Federal, o STF, né? Que eu acredito que é o que vai acontecer. A juíza que proferiu a sentença dele, né, que decidiu, ela tem um histórico muito ilibado, é uma juíza um tanto conservadora, né? E teve uma postura muito exímia no que ela falou, né? Quando foi citado as piadas com que ele fazia, o tom com que ele usava, e aí que entra a principal discussão dentre tudo isso. O Léo Lins, né, ali ao lado do Danilo Gentili, sempre foi uma pessoa que tinha um alívio cômico, de certa forma, aceitável por muitas pessoas, né? Mas, novamente, cometendo erros absurdos, erros de circunstâncias inimagináveis. Existem certos trajões populares que uma piada só é boa quando todo mundo ri. É muito bom você rir com a pessoa e não da pessoa. As piadas dele têm um humor muito específico, né? Que as pessoas hoje se questionam: isso é humor? Ou isso não é humor? Ou ele está se escondendo atrás do humor para demonstrar a pessoa que ele realmente é. Como existem muitas falas de pessoas que já conviveram com ele e diz que, né, em alguns momentos da vida ele falou piadas, né, com aqueles jargões, que se torna muito complicado, né, quando a gente vive num país, quando a gente vive numa sociedade que é tão problemática, sabe? Que todos os dias tem que ser reformulado uma lei nova, toda semana, todo mês é uma legislação diferente acontecendo, sabe? Sendo votada para amparar a minoria. Né? E ver que uma pessoa sobe num palco e se resvalha do humor, sabe? Da liberdade de expressão. O que acontece aqui no Brasil é que nenhum direito é absoluto, diferente de alguns países no mundo que podem garantir um direito absoluto. No Brasil, nenhum direito é absoluto, né? Então, a liberdade de expressão, né, ela termina quando esbarra no direito do próximo, quando está ferindo o próximo. A gente vem de uma sociedade miscigenada aqui no Brasil, em que a segregação foi muito grande hoje, né? Estão tentando diminuir isso, né? Que bateu demais numa questão racial, já que somos um país miscigenado, né, em que o preto ainda é muito discriminado. Então, fazer piadas, como a piada dele da escravidão, que os negros já nasciam empregados por conta da escravidão e hoje procuram emprego, sabe, reclamam de não encontrar. Não é piada,
ele toca num ponto que deixa de ser piada, deixa de ser humor. Quem ri disso são pessoas que ou concordam com esse tipo de pensamento ou discordam da causa em que a sociedade luta. Porque eu, como uma pessoa que discorda do que ele fala e concordo com a causa que a sociedade luta, eu não vou rir de uma coisa dessa. Eu não vou rir quando ele fala que no Ceará não vai mais ter falta d'água porque as crianças com hidrocefalia têm água suficiente, sabe, para as pessoas beberem. Porque isso é tão absurdo, isso se torna tão absurdo, sabe, que as pessoas rirem disso é muito problemático. Uma vez a Tata Werneck, no programa dela, com a Linda Quebrada, ela fez uma piada transfóbica e ela sentiu o que ela tinha falado. Eu não vou me relembrar bem a piada, mas eu lembro da retratação dela, sabe? Em que ela fez uma piada transfóbica, ela se sentiu muito mal e ela foi buscar entender, sabe? Porque, ai, por que eu me senti mal falando isso, sabe? Eu ofendi essas pessoas com isso, ofendeu, as pessoas se sentiram ofendidas. Então ela foi se retratar, ela foi entender o porquê ela não podia falar aquilo daquela forma, sabe? Que faz muito sentido. Eu acho que o humor é para ser leve. O humor é para ser um manifesto político, sim, e muitas vezes, sabe? Mas usado de forma tangível, de forma que não fira outras pessoas, que não fira o direito de outras pessoas. O Léo Lins, ele não está sendo condenado porque ele fez uma piada. O Léo Lins está sendo condenado mediante uma sociedade que sofreu muito com muitas questões e hoje não aceita mais isso. E você se resguardar do humor para isso já mostra o quão errado isso tá. E ver as pessoas dando apoio para isso. Tudo bem que humoristas como Fábio Porchat estavam dando apoio pro Léo Lins e agora veio se manifestar, veio se retratar contra isso, faz total diferença, sabe? Por mais que uma outra pessoa ali ainda queira se resguardar do humor, não cabe mais, sabe? Esse resguardo do humor para jargões que não se deve ser usado. Pô, o Paulo Gustavo se vestia de uma dona de casa e usava o humor dele para abrir o olhar das famílias, sabe, para o próximo, para falar sobre situações como gordofobia, como homofobia, de uma forma leve, para abrir a mente das pessoas. Não, nunca foi necessário discriminar ou ferir outras pessoas com o humor, né? O humor é para ser algo, como a palavra diz, humor, né? A tradução literal do humor é algo que é descontraído, que fazem as pessoas rirem, sabe? Que traz um manifesto por trás disso. Para todos os humoristas, eles fazem um estudo em cima disso. Só que você não pode pegar e fazer o humor que é liberado nos Estados Unidos aqui no Brasil, porque a gente está falando de realidades diferentes. Lá não tem limites. Lá é ilimitado. Você fala o que você quiser sobre o que você quiser. O stand-up, né, como as pessoas conhecem no mundo inteiro, se originou nos Estados Unidos por conta de uma filosofia, de um comediante que existia lá. Não sei se ainda existe, mas é um humor ilimitado. Depende de cada país. A gente está falando do Brasil. Se a gente for falar de um país como a Arábia Saudita e Emirados Árabes, tem coisas que são inadmissíveis serem faladas. Você é preso, sabe? E você pode ser condenado à prisão perpétua por conta de coisas que você vai falar. Aqui no Brasil, eu acho que a gente caminha para uma sociedade que entende o quão problemáticos são essas coisas e não aceita. A gente tem um sistema judiciário, quando fala de demanda de processo, muito sobrecarregado, mas muito efetivo em relação à proteção das pessoas, sabe? Quando ele fala, numa das piadas dele, que ele o tipo de mulher que você gosta de ficar, uma menina, a mulher que tenha dessa idade é essa idade, ou o que eu falo quando eu termino de ficar com uma mulher, não conta nada para os seus pais que eu te dou uma boneca, sabe? Quando ele começou a ser processado, ele falou, querem me intimidar, né, e etc. Mas eu fiquei muito triste com aquilo, até e no dia seguinte no playground. Meu Deus, ele dá tantas armas para tantas pessoas, sabe, fazer um mal. Eu acho que de todos os ângulos isso está totalmente correto. As pessoas deveriam colocar a mão na consciência e refletir. Pô, olha o que ele está falando. Sabe, será que eu não tenho um primo, uma prima, um irmão, uma irmã, não vou ter um filho? Será que eu vou gostar de ouvir isso quando eu estiver no lugar de um pai, de uma mãe, que vê o filho sendo abusado, ou viu o filho sendo abusado e não pôde fazer nada? Sabe? Será que eu vou me sentir confortável ouvindo essas coisas? Não é possível que as pessoas não pensam dessa forma, não se coloquem dessa forma. Não é só uma piada. Não é só uma piada, ela é muito além de uma piada, sabe? Mas então os atores não vão mais poder interpretar papéis de vilões nas novelas, nos filmes.
A gente está falando de uma pessoa que tem um longo estudo, né, embasado num script que uma outra pessoa escreveu para ela. É um personagem. Porque na vida pessoal ela é totalmente diferente disso. E pode ser que aconteça da pessoa interpretar um papel de vilão num filme, como aconteceu no caso da Daniela Pérez, em que a pessoa que contracenava com ela na cena, sabe, fazia um papel de uma pessoa meio complicada e na vida real era uma pessoa totalmente desprezível, totalmente complicada e cometeu um crime. Acontece, mas isso não é para acontecer. E por conta do caso da Daniela Pérez, aconteceu um manifesto, sabe, devido a uma ação popular, conseguiram modificar uma questão na lei, entende? Então, se aquilo foi ruim, mas derivou para ser uma coisa boa, isso que está acontecendo com ele pode ser sim ruim. Alguns atores podem usar isso como estão tentando nos limitar, nos calar, mas não é esse o ponto, sabe? Que continue tendo humor, mas que não seja algo depreciativo, que prejudique pessoas. Eu acho que não é esse o caminho que as pessoas esperam, né? O caso dele é muito complicado, né? A liberdade de expressão realmente termina quando esbarra no outro, quando esbarra no direito do outro, né? Eu acho que temos que falar disso, abordar isso, né? E que o caso dele, se ele recorrer em outras instâncias, entendam-se que é tão problemático, sim, né? Talvez não a ponto dele precisar ser preso, também não concordo, né? Eu acho muito extremista essa decisão, mas que sim, que ele venha pagar multas, que ele seja proibido de falar esse tipo de piada, porque na sociedade que a gente vive hoje não cabe mais. O futuro que a gente quer não tem que caber esse tipo de piadas, né? Que não são piadas, são falas problemáticas, né? E que sim, ele continue com a carreira dele, fazendo o humor dele, né? Com certeza agora vai ser de um jeito muito diferente. Ele não vai ter mais a visibilidade que ele teve, o palco que ele teve, mediante as questões, né, que estão sendo abordadas e no mundo da internet que a gente vive hoje, né? Mas que se ele conseguir recorrer, né, para não ser preso ou cumprir uma outra medida, que ele repense, sabe, que ele se retrate sobre isso, que ele entenda que quando ele sentou para fazer o script das piadas dele, realmente tinha um tom muito pesado, que é inapropriado, né? Bom, o caso dele, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu sinto que vai ter alguma reviravolta, mas não positiva, mas de coisas ruins. Mas assim que tiver mais detalhes, assim que ele conseguir terminar de recorrer e a sentença realmente for decidida, eu volto aqui para trazer o meu parecer, tanto para bom quanto para ruim, né? Pode ser que as coisas mudem, mas a minha forma de pensar hoje é essa, sabe? De não concordar com certos tipos de fala e as pessoas se esconderem atrás de personagens do humor para poder proferir, sabe? Até muitas vezes o que elas têm dentro delas, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, em que 80% dos casos que acontecem abusos de crianças são dentro dos seus lares, né? E essas frases reiteram muito isso. Então, esse é o meu posicionamento, né, sobre essa questão do Léo Lins, né? E que a lei brasileira está sendo cumprida, talvez tardiamente, mas de forma muito estrita, tá bom? É isso, galera.